A paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou Veridiana Costa, estamos aqui hoje para mais um dia de leitura. Senhor Deus e Pai, glorificado e exaltado és o teu santo nome. Muito obrigada, Pai, por mais um dia de vida. Agradeço por sua bênção e por sua proteção. Muito obrigada, Senhor, pelos teus livramentos, Pai. Por favor, Senhor, nos guie nesta leitura, que cada palavra sua, Pai, seja ensinamento em nossas mentes e em nossos corações, nos inspire cada vez mais para o seu caminho, em nome de Jesus. Amém. Primeiramente, eu gostaria de pedir desculpas. Ontem eu tive um probleminha técnico aí, que a oração final não foi ao ar. E eu, né, com esses problemas de saúde, né, problema na cabeça, aí eu não consegui editar o vídeo, não teve jeito. E eu não podia deixar de publicar o vídeo, que o principal ali eu já tinha feito, que era a leitura da palavra do Senhor. Já tinha finalizado, inclusive, a leitura, né, que foi do livro de Jó, que nós finalizamos ontem, pois estamos lendo a Bíblia essa leitura ela é cronológica, de acordo aos acontecimentos, né? Gente, eu peguei essa sequência, eu peguei na internet, né? Então, assim, eu mesma não sei dizer para você se está correta ou não, tá, gente? Eu peguei pela internet, eu fiz uma pesquisa na internet e achei essa sequência dizendo que é cronológica, que é de acordo com os acontecimentos. Então, se alguém por um acaso ver aí e disser para mim que essa não é a sequência correta, então, por favor, pode comentar aí e me informar qual é a sequência correta, tá, gente? Que com certeza tem alguém aí que tem conhecimento muito maior do que o meu, né? Que, como eu costumo dizer, eu estou engatinhando no evangelho, né? Tem pouco tempo e a cabecinha não ajuda, tá? E você que está chegando agora, seja bem-vindo. Quero que saiba que aqui todos são bem-vindos. O intuito do canal é a leitura bíblica, simplesmente a palavra de Deus, tá? Aqui não é para pregar religião, não é para pregar placa de igreja. Às vezes, quando eu escuto algum líder religioso falar alguma coisa em rede social, alguma coisa assim, se eu acho interessante, eu posso até comentar aqui alguma coisa, mas é opinião minha, opinião pessoal, mas o intuito mesmo é a leitura, tá? Não é para propagar nada de ninguém, é só para propagar a palavra do Senhor. E está aberto a comentários, né? Os comentários aí estão abertos, quem quiser comentar, eu peço que compartilhe, porque é sempre bom compartilhar a palavra do Senhor. E quanto mais crescer o canal, né, mais pessoas a gente alcança para a liberdade, né, para a salvação, para poder conhecer a salvação do Senhor. Lembrando, né, como eu falei, a leitura é cronológica. Ontem nós terminamos o livro de Jó e hoje, de acordo com esse guia que eu peguei, então o terceiro livro a ser lido é Êxodo, né, que é o segundo livro de Moisés. E a gente começa já no primeiro capítulo a descendência de Jacó no Egito. Embora, se for parar para pensar, deveria ser a sequência de Gênesis, já que Gênesis terminou com um luto por Jacó, falando sobre a morte de Jacó, né? Mas vamos lá, né? Vamos lá, descendência de Jacó. Estes, pois, são os nomes dos filhos de Israel, né? Israel é Jacó, que entraram no Egito com Jacó. Cada um entrou com sua casa: Rubens, Simeão, Levi e Judá, Issacar, Zebulon e Benjamim, Dan, Naphtali, Gade e Aser. Todas as almas, pois, que tinham o sangue de Jacó, foram 70 almas. José, porém, estava no Egito. Faleceu José, todos os seus irmãos e toda aquela geração. Agora eu entendi o porquê.
E os filhos de Israel frutificaram, aumentaram muito e multiplicaram-se. Assim foram fortalecidos grandemente, de maneira que a terra se encheu deles. E levantou-se um novo rei sobre o Egito, que não conhecera a José, o qual disse a seu povo: Eis que os filhos de Israel é muito mais poderoso do que nós. Eia, usemos de sabedoria para com eles, para que não se multiplique, para que não se multipliquem e aconteça que, vindo guerra, eles também se ajuntem com os nossos inimigos e pelejem contra nós e saiam da terra. E puseram sobre eles maiorais de tributos, para os afligirem com suas cargas, porque edificaram a Faraó cidades de tesouros, Pitom e Ramessés. Mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais cresciam, de maneira que se enfadavam por causa dos filhos de Israel. E os egípcios faziam servir os filhos de Israel com dureza, assim que lhes fizeram amargar a vida com dura servidão, em barro e em tijolos, além de todo o trabalho do campo, com todo o seu serviço, em que os obrigavam com dureza. E o rei do Egito falou às parteiras das hebreias, das quais o nome de uma era Sifrá e o da outra era Puá, e disse: Quando ajudardes no parto das hebreias e as virdes sobre os assentos, se for filho, matai-o, mas se for filha, então viva. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como o rei do Egito lhes dissera. Antes, conservavam os meninos com vida. Então o rei do Egito chamou as parteiras e disse-lhes: Por que fizeste isto, deixando os meninos com vida? E as parteiras disseram a Faraó: É que as mulheres hebreias não são como as egípcias, porque são fortes e já têm dado à luz antes que a parteira venha a elas. Portanto, Deus fez bem às parteiras, e o povo aumentou e se fortaleceu muito. E aconteceu que, como as parteiras temeram a Deus, ele estabeleceu-lhes casas. Então ordenou Faraó a todo o seu povo, dizendo: A todos os filhos que nascerem lançareis no rio, mas a todas as filhas guardareis com vida. Aí o nascimento de Moisés, no capítulo 2. E foi um homem na casa de Levi e casou com uma filha de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz um filho. E vendo que ele era formoso, escondeu-o por 3 meses. Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos e a revestiu com betume e piche. Então, pondo nela o menino, a pôs nos juncos à margem do rio. E sua irmã ficou de longe para saber o que lhe havia de acontecer. E a filha de Faraó desceu a lavar-se no rio, e as suas donzelas passeavam pela margem do rio. Então ela viu a arca no meio dos juncos, e enviou sua criada que a tomou. E abrindo-a, viu o menino que chorava, e moveu-se de compaixão dele e disse: Dos meninos dos hebreus é este. Então disse sua irmã, a filha de Faraó: Irei chamar uma ama das hebreias que crie este menino para ti? E a filha de Faraó disse-lhe: Vai. Foi, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: Leva este menino, cria-o para mim, e eu te darei o teu salário. E a mulher tomou o menino e o criou. E quando o menino já era grande, ela o trouxe à filha de Faraó, a qual o adotou e chamou-lhe Moisés, pois disse: Porque das águas o tenho tirado.
E aconteceu naqueles dias, sendo Moisés já homem, saiu para ver os seus irmãos e atentou para suas cargas e viu que um egípcio feria a um hebreu, homem de seus irmãos. E olhou para um e para outro lado, e vendo que não havia ninguém ali, matou ao egípcio e escondeu-o na areia. E tornou a sair no dia seguinte, e viu que dois homens hebreus contendiam. Então disse ao injusto: Por que feres o teu próximo? O qual disse: Quem tem posto a ti por maioral e juiz sobre nós? Pensas matar-me como mataste o egípcio? Então temeu Moisés e disse: Certamente este negócio foi descoberto. Ouvindo, pois, Faraó este negócio, procurou matar a Moisés, mas Moisés fugiu de diante da face de Faraó e habitou na terra de Midian. Lá se assentou junto a um poço, e o sacerdote de Midian tinha 7 filhas, as quais vieram tirar água para encher os bebedouros e dar de beber ao rebanho de seu pai. Então vieram os pastores e expulsaram-nas dali. Moisés, porém, levantou-se e defendeu-as, dando de beber ao rebanho. E voltando elas a Reuel, seu pai, ele disse: Por que hoje tornastes tão depressa? E elas disseram: Um homem egípcio nos livrou da mão dos pastores e também nos tirou água em abundância, dando de beber ao rebanho. E disse às suas filhas: E onde está ele? Por que deixastes o homem? Chamai-o para que coma pão. E Moisés consentiu em morar com aquele homem. Depois ele deu a Moisés sua filha Zípora, a qual deu à luz um filho, a quem ele chamou Gerson, porque disse: Peregrino fui em terra estranha. E aconteceu, depois de muitos dias, que, morrendo o rei do Egito, os filhos de Israel suspiraram por causa da servidão e clamaram. Assim, o seu clamor subiu a Deus por causa de sua servidão. E ouviu Deus o seu gemido, e lembrou-se Deus da aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. E viu Deus os filhos de Israel, e atentou Deus para a sua condição. Aqui uma coisa muito importante, né? Você acha que Deus não sabia da servidão que o povo estava sofrendo ali no Egito? Lógico que Deus sabia, né? Afinal de contas, Deus é onisciente, ele sabe tudo. Mas Deus não fez nada por quê? Porque ninguém clamava a ele, ninguém pedia a ele, ninguém chamava a ele. Quando o povo começou a clamar ao Senhor, daí então, aí sim, o Senhor começou a ouvir o povo. Aí o Senhor começou a ser a favor do povo, começou a querer ajudar o povo. Mas até então, todos estavam ali sofrendo, né, sofrendo, servindo ali aos egípcios, mas nem em nenhum momento pensaram em clamar ao Senhor pedindo ajuda, pedindo socorro, sendo que eles próprios são o povo de Deus, né? Eles tiveram que chegar à extremidade, né, ao ponto de desespero, para daí então lembrar-se de Deus e pedir socorro. E a gente não, aí que sirva de exemplo, né? Não devemos esperar chegar no final, né? Deus não é a última opção, muito pelo contrário, Ele é a primeira opção, né? Nós temos que fazer com que Deus seja a primeira opção em nossa vida. Não devemos esperar que chegue até as últimas consequências para daí então pedir socorro a Deus. Aí no terceiro capítulo, Moisés e a sarça ardente. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, o seu sogro, sacerdote de Midian. Então levou o rebanho atrás do deserto e chegou ao monte de Deus em Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, no meio de uma sarça. Olhou e notou que a sarça ardia no fogo, mas a sarça não se consumia.
E Moisés disse: Agora irei até lá e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor que se virava para ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. Respondeu ele: Eis-me aqui. E disse: Não te chegues para cá, tire os sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Disse mais: Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. E disse o Senhor: Tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Portanto, desce para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra, a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel, a terra do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu. Agora eis que o clamor dos filhos de Israel chegou até a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então Moisés disse a Deus: Quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? E disse: Certamente eu serei contigo, e isto te será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado este povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Então Moisés disse a Deus: Eis que quando eu for aos filhos de Israel e lhes disser: O Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me perguntarem: Qual é o seu nome? Que lhes direi? E Deus disse a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais: Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós. E Deus disse mais a Moisés: Assim dirás aos filhos de Israel: O Senhor Deus de vossos pais, Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó, me enviou a vós. Este é meu nome eternamente, e assim se lembrarão de mim de geração em geração. Vai, ajunta os anciãos de Israel e dize-lhes: O Senhor Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, me apareceu dizendo: Certamente vos tenho visitado e visto o que vos é feito no Egito. Portanto, eu disse: Far-vos-ei subir da aflição do Egito, a terra do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu, para uma terra que mana leite e mel, e ouvirão a tua voz. Assim irás tu com os anciãos de Israel ao rei do Egito e dir-lhes: Eis, o Senhor Deus dos Hebreus nos encontrou. Agora, pois, deixa-nos ir a caminho de 3 dias para o deserto, para que sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus. Eu sei, porém, que o rei do Egito não vos deixará ir, nem ainda por uma mão forte, porque eu estenderei a minha mão e ferirei ao Egito com todas as minhas maravilhas que farei no meio dele. Depois vos deixará ir, e eu darei graça a este povo aos olhos dos egípcios. Então acontecerá que, quando sairdes, não saireis vazios, porque cada mulher pedirá à sua vizinha e à sua hóspede vasos de prata, vasos de ouro e vestes, as quais poreis sobre vossos filhos e sobre vossas filhas. Assim despojareis os egípcios. Aqui Deus está já fazendo a promessa de libertação, né? Eu não vou continuar para não correr o risco de acontecer o mesmo de ontem. Mas amanhã já começam os milagres aqui de Moisés, né?
Mas imagina que maravilha, né? Naquela época Deus falava abertamente assim com os seus servos, né? Eu sempre comento isso aqui nos vídeos porque eu acho maravilhosa essa ideia, né, de você ouvir ali Deus falando abertamente, claramente e assustadoramente, né? Porque a voz de Deus não é uma voz angelical, né? Deus é o Todo-Poderoso, então a voz dele é como voz de trovões, né? A voz é muito forte, então realmente é uma coisa assustadora, mas ao mesmo tempo é uma coisa alegre, é uma coisa forte, né? Uma coisa vívida. E a gente sabe que ele está falando ali para nossa salvação, né? Que é para nos fortificar cada vez mais, né? Aliás, nos fortificar não, nos salvar, né? Porque nós não temos força alguma, né? A força vem do Espírito Santo que habita dentro de nós, né? Os filhos de Deus. E é maravilhoso isso, poder imaginar falando ali. E vai chegar esse dia ainda, com fé em Deus, esse dia chegará, que a gente estará frente a frente ali, conversando com o Senhor. E ali não terá distinção de pessoas, né? Não haverá branco, preto, amarelo, azul, vermelho, homem, mulher, não haverá mais distinção, porque ali a Bíblia diz que seremos transformados, né? Que não haverá casamentos, porém, afinal de contas, somos irmãos em Cristo, então seremos realmente todos irmãos, né? Jesus Cristo e nós seremos todos, como somos todos filhos de Deus, então, obviamente, seremos todos irmãos. Irmãos não se casam, então, então até é uma questão de lógica, né? Mas eu penso será maravilhoso poder viver em um mundo que não há pecado, né? Que foi o mundo que ele preparou para nós, né? Para sermos eternos e no mundo sem pecado, ou seja, sem dor, sem sofrimento, sem tristeza, sem fome, sem miséria, né? Sem essas coisas que a gente vê por aí. E muita gente anda sofrendo por aí e não sabe por quê. E é tão simples resolver isso, né? É só buscar a Deus. Ele vai acabar com o seu sofrimento, com as aflições? Não, ele não vai acabar. Mas ele vai te mostrar o caminho. Ele vai te mostrar o caminho verdadeiro. E, e o fardo do mundo, ele é pesado, né? Quem anda no mundo tem aquele peso nos ombros, com todas as dificuldades. Por mais simples dificuldade que tenha na vida, sente aquele peso, é difícil de resolver. Mas aqueles que andam no caminho do Senhor, o fardo de Deus é leve. Então tira aquele peso do mundo e a gente sente essa leveza. Então, e o problema que temos, por mais difícil que ele pareça, a gente vê a solução, porque Deus nos mostra a solução. A gente tem certeza da solução. A gente vê muitas batalhas, mas a gente tem a certeza da vitória. A gente tem a certeza que essa guerra já está vencida, né? Não é que ela será vencida, ela já está vencida. O demônio já está derrotado. É só uma questão de tempo para finalizar, né? É só uma questão de tempo para finalizar. Mas ele já está derrotado. Então Deus está, na realidade, Deus está dando tempo para nós, seres humanos, para que nós possamos fazer a escolha, porque devemos fazer a escolha. Deus, ele é educado, ele não entra em sua vida se você não permitir. Né? Ao contrário do demônio, ele não pede licença, ele entra na sua vida, vira de cabeça para baixo, joga para um lado, joga para o outro e faz o que quiser da sua vida. Agora, Deus não, ele entra na sua vida se você permitir. E você permitindo, ele transforma a sua vida, ele pode dar um reviravolta em sua vida, mas para melhor, né? Ele te encaminha para a salvação, para viver no reino dele, né? Onde não haverá sofrimento, onde não haverá mais enfermidade, não haverá mais miséria, não haverá mais desprezo, não haverá mais nenhum tipo de sofrimento, porque lá não terá pecado.
Então, onde não há pecado, não há nenhum tipo de sofrimento, né? Como era no Éden, antes que a serpente aparecesse lá e tentasse a Eva, né? Antes que Lúcifer começasse a invejar Deus, né? Porque o que aconteceu foi isso, né? Que Lúcifer invejou-se de Deus, né? Que ele quis tomar o lugar de Deus. Mas graças a Deus ele não conseguiu, porque se ele tivesse conseguido, imagina só como seria esse mundo aqui. Sem ele conseguir tomar o lugar de Deus, o mundo é desse jeito, imagina se tivesse tomado o lugar. Então, procure a Deus, né? Abra o seu coração a Ele, siga o Senhor, deixe que Ele transforme a sua vida, deixe Ele lhe mostrar o caminho certo. E se você tem dúvidas, então diga a Ele, fala, eu tenho dúvidas em relação ao Senhor, né? Me mostre então como seria servir-te, como seria, né, andar em seus caminhos. Prova a Deus, né? Que Deus se experimenta. Então, converse com Deus, fala, Deus, como seria se eu vivesse para ti, né? Se eu entregasse minha vida em suas mãos. E ele com certeza lhe mostrará. E eu tenho certeza que quando você perceber, quando você entender que viver nas mãos do Senhor é a única salvação, aí você vai entender que a escolha é essa, que é a escolha certa a se fazer. E a partir daí você vai ter uma leveza dentro de você que não tem palavras para explicar. Não existe palavras para explicar. Há mais mistérios entre o céu e a terra que se possa entender, né? Que a gente só vai conseguir entender mesmo depois que estivermos lá, porque a nossa mente humana ela é muito limitada, né? Ela não conseguiria entender, ela é incapaz de entender. Mas experimenta servir a Deus, né? Faz um teste, conversa com Deus abertamente, do jeito que a gente está conversando aqui, conversa com Deus, fala, Deus, como seria a minha vida se eu te servisse, né? Se eu seguisse os seus mandamentos, se eu seguisse os seus caminhos, como seria? Dê uma oportunidade para si mesmo, porque o que você tem a perder, né? Porque se você está no mundo, a sua alma você já perdeu. Agora, se você servir a Deus, você pode recebê-la de volta. Então, dê uma chance para você mesmo. Senhor Deus e Pai, glorificado e exaltado é o teu santo nome. Muito obrigada, Pai, por tuas palavras, por tuas mensagens, Senhor. Eu peço a Ti, Pai, por essa pessoa que está orando comigo, Pai. Manifeste o Teu poder na vida dela, Senhor. Toque em seu coração, Pai. Abra seus olhos espirituais para que ela veja a sua volta, tudo o que está acontecendo, Senhor. Que ela sinta a Tua presença em cada momento de sua vida, Pai. Toque em seu coração, toque em sua saúde, toque em suas finanças, Pai. Toque em seu psicológico, Senhor. Toque em sua mente, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Eu peço por toda a minha parentela, por toda a parentela de meu esposo. Derrama a tua unção sobre cada um deles, Pai. Traga todos para o seu caminho, Senhor. Peço a Ti pelos nossos governantes, pelas nossas autoridades, que os Teus anjos estejam guiando cada um deles de acordo com a Tua vontade, Pai. Peço a Ti pelos Teus filhos, Pai. Por favor, nos capacite cada vez mais para proclamarmos o Teu Evangelho, Senhor. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém. Que Jesus Cristo esteja em seu coração e que Deus abençoe.